Olá a todos e todas. É sempre um prazer, professores, um prazer renovado falar com vocês. Meu nome é Tadeu Nunes de Souza e eu sou o professor PEB 2 da rede. Walter. Bom dia. Eu sou o professor Walter, professor da rede estadual, atualmente na IFAP, e hoje também com as boas expectativas, né? Vou fazer a moderação com o professor Tadeu. Professores, nessa TPC de hoje nós vamos falar de ensino híbrido, ok? Nós vamos dar 3 minutos para que vocês preparem o material para o diário de bordo, perfeito? Produção, por favor. Professores, eu vou apresentar para vocês os elaboradores da pauta. O professor Bruno Westman, a professora Carolina, a professora Denise, o professor Marcelo, a professora Maria Grazela Alvarenga, a professora Marli Silvana, o professor Renan de Matos Vasconcelos, a professora Roberta Cristina, eu, o professor Tadeu, e a professora Tatiane e o professor Walter. Os objetivos. Próximo slide, por favor. Os objetivos é ampliar os conhecimentos sobre o ensino híbrido e conhecer suas características, utilizando-o como metodologia aliada ao processo de ensino e aprendizagem em aulas presenciais e remotas. Conhecer as medidas e recomendações do protocolo de segurança, bem como as estratégias e o plano de retorno às aulas presenciais. Próximo slide, por gentileza. Produção. Competências e habilidades dos profissionais da educação. Estabelecer critérios pertinentes e relevantes para a progressão da aprendizagem, tais como a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos, possibilidades de aprendizagem dos alunos, tratamento didático, metodologia e procedimentos de ensino e avaliação, os mecanismos de apoio nas diferentes modalidades em acordo com seus objetivos, tendo em vista as finalidades do projeto educativo. Conhecer e utilizar recursos tecnológicos relacionados às diferentes mídias e meios de comunicação, valorizando-os como indispensáveis à socialização de informações e à prática do diálogo com o aluno. Próximo slide, por gentileza. Competências gerais do currículo paulista. A competência 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Próximo slide, por gentileza. Habilidades essenciais para o terceiro bimestre. Matemática, ensino fundamental. EF 07 MA 12. Resolver e elaborar situações, problema que envolvam operações com números racionais. Biologia. Ensino médio, segunda série. Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas, os nucleotídeos, repetidos ao longo da molécula e identificar o significado da repetição e do emparelhamento específico de unidades para o papel desempenhado pela molécula do DNA. Próximo slide, por gentileza, o 12. Habilidades de tecnologia e inovação. Utilizar ferramentas digitais, online e offline. Realizar produções digitais, blog, sites, redes sociais e outros. Competências socioemocionais.
determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, empatia, respeito, confiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, autoconfiança, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Próximo slide, por gentileza, o slide 13. Bom, nós vamos seguir nessa TPC esse percurso. Nós vamos ter a atividade 1, acolhimento, na atividade 2, vamos falar sobre ensino híbrido, atividade 3, sugestões de estratégias de ensino híbrido, matemática, participação da professora do Centro de Mídia, a professora Roberta, professora de matemática. Atividade 4, sugestão e estratégia de ensino híbrido, ciências da natureza, a participação do professor do Centro de Mídia, Ed Joel. Depois nós teremos uma avaliação, atividade 5 antes, né? Protocolo sanitário, e uma autoavaliação, saiba mais, referências e acolhimento IAS. Ok? Por gentileza, slide 14, atividade 1, acolhimento. Nós vamos ver aqui agora um vídeo do professor, um colega professor de filosofia e sociologia, o professor Sidney Ferreira Duarte, da Escola José Geraldo Vieira. Por gentileza, o vídeo Caminho, produção. Caminho. Não há como não caminhar. Afinal, caminhar não se resume ao ato de andar. Caminhar significa se pôr em movimento, em direção a um objetivo. Caminhamos tristes e alegres, com confiança e desconfiados. Caminhamos com razão e muitas vezes à sua procura. Caminhamos através do pensamento sem sair do lugar. Mas caminhamos também com a cabeça vazia, sem saber para que lugar. Caminhamos do amanhecer ao anoitecer de nossas vidas. E, em cada um de nós, o caminho está no início ou no meio, mas nunca no fim. Como os caminhos são infinitos, o caminhar também o é. E não importa se a trajetória ainda não estiver definida. Caminhar é replanejar para as dificuldades, enfrentar e superar. Não importa também em que estado você está. Os caminhos nunca deixarão de a você chegar. E, independentemente de qual deles tomar, uma contribuição na história, você deixará. Muito legal, né? Esse vídeo do professor Sidney. Esse professor é extremamente competente. Pessoal, olha, vamos fazer uma interação agora. Primeira interação da ATPC. Considerando nossa trajetória na educação, nós vamos propor uma questão. Considerando nossa trajetória na educação, o que foi apresentado no vídeo e o que foi apresentado no vídeo, como está o nosso caminhar neste momento? 3 minutos, produção. Wondering
Sempre agradecemos a contribuição dos colegas professores, né, no chat. A interação acaba enriquecendo. Nós também temos algumas reflexões a respeito do caminhar, antes de eu ler as contribuições dos colegas. Temos um registro das nossas reflexões, que na educação nós temos complexidades, temos desafios nos caminhos a serem percorridos. As interações, como a gente faz, como aqui no chat, elas mostram, né, a capacidade que os colegas docentes têm de se expressar, de expressar seus sentimentos, sempre atuando com autonomia emocional e compromisso nas tomadas de decisão, para a elaboração de uma boa prática pedagógica, na perspectiva da formação continuada e no desenvolvimento integral do estudante. Vou ver as contribuições dos colegas. Professora Marlene, ela fala da trajetória de mudança. Professora Jaqueline, avançando a cada dia. Professor Paulo, ele faz a passos lentos. Professor Márcio, evoluindo. Professora Nádia, incerto. Professora Rosângela, devagar vamos aprimorando. Professora Cristiane, desafiador e muito cansativo. Professor Regis, um passo de cada vez, um dia de cada vez, controlando o emocional. Superando as incertezas e os desafios, engajando e motivando sempre nova realidade. Professora Maria, o nosso caminhar está cheio de incertezas. Professora Elaine, aprendendo muito, mas realmente desafiador a todo momento, cada dia único. Professor Paulo, desafiador e surpreendente, tanto no aspecto positivo ou negativo. Temos várias contribuições, agradecemos. Professor Tadeu. Muito bom, né, Walter? A participação dos nossos colegas, né? Eu até coloquei aqui também, gostei do xará meu, professor Fábio Tadeu, que ele está dizendo um momento desafiador e superação. E também gostei da professora Zilvane, que fala assim, nós temos que dar um passo de cada vez, pois o futuro, pois não é possível saber o que será o amanhã, mas o amanhã a gente vai construindo no dia a dia, né, Walter? Então, nesse momento de acolhida, ele nos faz refletir sobre os nossos caminhos, sensibilizar sobre os temas que serão abordados nessa pauta. Sabemos que os momentos iniciais de retomada, retorno, são interpretados como um início de um ciclo ou um recomeço. Devemos considerar a trajetória dos estudantes, colocando-os em movimento e ressignificando o processo de aprendizagem. Preparar atividades significativas que atendam à necessidade de cada realidade escolar. Já é uma prática dos professores nesse momento. A nossa sugestão é utilizar estratégias pedagógicas que abarcam atividades como dinâmicas, vídeos, músicas, poemas, uso de tecnologias, atividades que interligam o mundo físico e o digital. O acolhimento deve ser entendido como uma estratégia que dará início às práticas pedagógicas alicerçadas nos princípios da educação integral. A importância de ressignificar perdas e compartilhar possibilidades na perspectiva de envolver a todos da comunidade escolar em um desafio na construção das relações sociais nesse momento. Esse contexto trouxe muitos impactos socioemocionais, pois quando temos que nos afastar para cuidar, nos exige adaptações com segurança para mobilizar ações diferenciadas com o propósito de despertar nos estudantes sentimentos de procedimento, de pertencimento, a fim de que os mesmos se desenvolvam integralmente, que é o que nós buscamos, né? A educação integral, que está preconizado no nosso currículo, com base na BNCC. Por favor, produção, o próximo slide, o slide 24. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o acolhimento na prática. Vale ressaltar que, enquanto prática pedagógica, o acolhimento não tem hora nem local específico para acontecer, e é uma importante ferramenta de ressocialização. É uma ação intencional, organizada e estruturada, uma vez que na escola convivem pessoas que possuem diferentes trajetórias pessoais e culturas. E este é o momento para refletirmos sobre essas diferenças, para criarmos relações sociais saudáveis e justas. Não podemos esquecer que o acolhimento estimula importantes capacidades socioemocionais, como a empatia, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos de acolhimento. Por favor, próximo slide, produção.
Exemplo 1. Dinâmica, bom ou ruim? Olha, existe uma vasta literatura sobre essas questões de dinâmicas, né? A gente já vem utilizando isso na rede há algum tempo, inclusive a rede publicou sugestões, tem publicado sugestões de atividades. Então, nós aqui temos um exemplo que é chamado dinâmica bom ou ruim. O objetivo, expressão verbal, reflexão e capacidade de argumentação lógica. Tempo aproximado, 15 minutos. Material, não é necessário nenhum material. Como fazer? Coloca a turma em círculo, sempre respeitando, né, o distanciamento social, as normas que estão em vigor. Então, em círculo, o iniciante da brincadeira deve sempre inventar uma frase que comece com foi bom. Então, por exemplo, ele vai dizer, ó, né, nesse tempo de isolamento, né, foi bom porque eu li mais livros. E aí passa a palavra para o outro colega, né? O segundo deve completar a frase afirmando mais foi ruim. E o terceiro foi bom, e assim sucessivamente. Então, um exemplo, ó, foi bom porque li mais livros. Aí foi ruim porque não podia ir às livrarias escolher os livros. Foi bom porque comecei a praticar atividades físicas. Foi ruim porque estava fazendo atividade sozinho. Foi bom porque aprendi a costurar. Foi ruim porque ainda não usei a roupa para passear, tá? Para mim não foi muito bom, Walter. Eu tive que lavar a louça. Exemplo 2. A dinâmica abraço à distância. Objetivo. É um outro exemplo, tá? De dinâmica. Acolher os estudantes no retorno das atividades presenciais. Tempo aproximado, 20 minutos. Material, lousa e giz. O professor coloca vários trechos ou palavras embaralhadas das frases, né, acolhedoras na lousa, de acordo com o número de estudantes da sala. Cada estudante escolhe uma palavra ou trecho de acordo com o comando do professor, tá? De acordo com a sugestão do professor, né? De acordo com a organização que o professor coloca. Eles formarão as frases na ordem correta. Ao final, podem repetir as frases em voz alta e aplaudir as boas-vindas. Exemplos de frases. Sejam bem-vindos à escola novamente. Sintam-se abraçados, mesmo à distância, por todos os seus colegas. Nesse momento, temos que ficar distantes, mas estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Quer dizer, isso foi embaralhado e os estudantes, então, constroem essa frase, né? Próximo slide, por gentileza, o 27. Tem mais um exemplo aqui, chama Stop de emoções. Objetivo, expressar sentimentos por meio da escutativa. Tempo aproximado, 20 minutos. Material também não precisa nenhum, né? O professor propõe um jogo de stop, em que os estudantes possam expressar sentimentos que experimentaram durante a pandemia em uma palavra de acordo com as letras do alfabeto. Quando se virem sem palavras, não falam mais, passando a vez. Quando alguém disser um sentimento bom, o próximo deve dizer um sentimento ruim. A participação do professor é importante, pois fará com que os estudantes tenham confiança em falar e sinta-se acolhido. Exemplo, o professor começa falando alegria, o estudante diz angústia, o próximo diz amor. Ao terminar a letra A, passemos para a letra B, ou C, ciúme, compaixão, confusão, coragem, até que ninguém tenha mais palavras. É importante que as palavras sejam ditas rapidamente para que seja um momento de expressão, porém não de entristecimento ou lamentação, tá? Pessoal, em função disso, por favor, produção, slide 28, vamos a mais uma interação. Diante do que apresentamos sobre o acolhimento e seus conhecimentos acerca de competências socioemocionais, reflita e responda no chat. O que é fundamental para o trabalho em conjunto com as competências cognitivas e socioemocionais para a formação integral do estudante? Por favor, tempo na tela, produção.
Agradecemos. Quero agradecer também o trabalho da professora Lucilene, importante, né, que são as anotações das questões, e nós também, assim, acredito como os colegas, temos reflexões sobre as competências cognitivas e socioemocionais, quando a gente vai ler Currículo Paulista, BNCC, e elas trazem discussões bastante importantes, né? As competências cognitivas são indissociáveis das competências socioemocionais, uma vez que são essenciais para uma formação integral. Elas são desenvolvidas simultaneamente, não devendo jamais uma se sobrepor à outra, com o objetivo, né, de assegurar o perfil de um estudante protagonista, assim como previsto nas competências gerais do Currículo Paulista. O professor Marcos coloca lá empatia, professora Roberta, criatividade, professora Isilda, empatia, professora Alessandra, resiliência, professora Edjane, atenção, professor José Caetano, empatia e criatividade, professora Isabel, resiliência, professor Emerson, planejamento, professor Carlos, boa vontade, professor Alexandre, diálogo, professora Simara, empatia e direcionamento, professor Pedro, parceria entre professor e alunos. Professor Tadeu? Oi, Walter. Muito legal, né, a participação dos nossos colegas. Olha, no geral, a formação integral do sujeito visa garantir que todos detenham as capacidades básicas para desenvolver-se por inteiro, observando cuidado com o corpo, as necessidades materiais, sociais e emocionais. De acordo com esse entendimento, cada ambiente que o estudante habita, escola, cidade, família, espaços culturais e de convívio social, simboliza experiências potentes de aprendizado. A educação integral é um direito fundamental de todos previsto na Constituição Federal. Tá? Aqui na SEDUC a gente já tem trabalhado bastante essa questão. E um dos autores que nós temos indicado, Antônio Carlos Gomes da Costa, que fala dessa questão, né? Em que o sujeito deve se desenvolver em todas as suas dimensões. Então ele fala, por exemplo, na dimensão que ele chama de eros, que é a corporeidade, uma dimensão que ele chama de logos, que é a razão, uma dimensão que ele chama de fatos, que é sentimentos, e a dimensão mitos, que é a transcendência. De fato, é isso que a gente deve buscar hoje, no século XXI, é essa formação integral. Colegas, agora nós vamos para, por favor, produção slide 36, vamos falar sobre ensino híbrido, tá? Agora nós vamos apresentar um trecho do vídeo Metodologias Ativas em Ensino Híbrido, exibido no canal de formação de professores, né, com o professor e consultor em metodologias, o Fernando Trevisani. Por favor, o vídeo, produção. Da tecnologia digital, né, do ensino online com o ensino presencial, de forma que, pelo uso da tecnologia digital, a gente consiga coletar dados para mudar as experiências na parte presencial e promover uma educação que o aluno esteja no centro do processo e seja um pouco mais ativo. E que nesse processo ele tenha controle sobre a forma, o ritmo, o modo e o tempo que ele dedica para aprender determinado conteúdo, que ele tenha mais autonomia, né? Basicamente, a ideia geral é essa. Eu trouxe para vocês uma explicação com as características para a gente tentar compreender, mas se fosse direto ao ponto, assim, seria isso. Certo? Beleza? Então, bom, aí a gente tem dois modelos, assim, duas divisões nos modelos de ensino híbrido, que eu vou contar para vocês como foi feita no livro e na pesquisa, e que depois a gente vai discutir a relação que elas têm com a nossa realidade de hoje, né? A gente tem duas definições, os modelos sustentados e os modelos disruptivos. Os modelos sustentados, vocês podem olhar nos slides, que são esses modelos que eles estão do lado esquerdo da imagem de vocês aí, tá? São os modelos de rotação.
E esses modelos de rotação, eles são chamados de sustentados porque eles ainda conservam algumas características da educação que a gente tem, que vem à nossa mente quando a gente pensa numa escola, instituição escola qualquer do Brasil. A divisão por sala, o espaço escolar da escola em si, a divisão, a organização das carteiras pelos alunos, ali que os alunos ficam para estudar e assistir às aulas e participarem das aulas, a divisão por disciplinas curriculares, enfim, essas características são conservadas, em sua maioria, nos modelos sustentados. Os disruptivos, eles rompem um pouquinho com isso. Então, é o contraponto dos sustentados. Então, são escolas e realidades que, eventualmente, não dividem os alunos por turmas específicas ou que não tem uma disciplina, divisão por disciplina, que não necessariamente você consegue trabalhar, não precisa de um especialista, mas você pode trabalhar por um projeto, e esse projeto englobar vários conceitos de áreas de conhecimento diferentes, e que os alunos têm algumas outras experiências dentro da escola, que não somente aquelas que a gente pensa na instituição escola geral que vem à nossa mente, eles rompem um pouco com isso, tá? Para que vocês tenham uma ideia assim mais assertiva, eu vou definir e explicar cada um dos modelos para vocês entenderem as mudanças e os benefícios que o ensino híbrido pode trazer num trabalho de processo com os alunos e que a gente consiga pegar os elementos que o ensino híbrido proporciona para a gente, tá? E consiga trazer para a nossa realidade hoje aqui. Por quê? Se a gente precisa de um aspecto presencial para que o ensino híbrido, segundo a definição do grupo de experimentações e a definição que a gente adota, se a gente precisa de um momento presencial baseado nessa definição para desenvolver a educação, né, e promover a aprendizagem dos alunos, a ideia é que quando a gente tem um modelo totalmente remoto, isso não é ensino híbrido, porque não tem a parte presencial. Porém, a gente tem características que vão se aproximando, tá? Da ideia do ensino híbrido e que a gente pode aproveitar para trabalhar com os alunos de uma maneira bastante significativa. Então, no outro slide, tem uma foto que apresenta o modelo de rotação por estações. E a ideia do modelo de rotação por estações, ela não é uma ideia nova, não foi reinventada a roda, ela é uma ideia que já vem na educação há muito tempo e é muito comum com os professores do Fundamental 1, quando a gente fala lá dos cantinhos de aprendizagem, né? Que os professores do Fundamental 1 e da educação infantil também, claro, eles criam esses cantinhos, os alunos passam por cada um dos cantinhos, fazendo as atividades no decorrer de uma aula. O modelo de rotação por estações, a ideia dele é basicamente essa: o professor divide a turma em quantas estações ele quiser, quantas estações ele achar interessante dentro do planejamento dele. Cada estação tem um objetivo de aprendizagem independente, com um começo, meio e fim nela mesma. Né? A gente consegue ter um único objetivo de aprendizagem por estação, porque imagine que esses objetivos não sejam independentes, que um dependa do outro. Se o aluno começar na estação A, o outro na B, o outro na C, e a estação C depender da B e da A, como que ele vai fazer a atividade? Não tem como, né? Então, a ideia é que elas sejam independentes, com começo, meio e fim, mas que todos possivelmente estejam relacionados ao conceito que você quer trabalhar em sala de aula. A ideia que você quer trabalhar em sala de aula, tá? Isso é fundamental. E dentro dessas estações, você pode promover experiências de aprendizagem, né? Fazer o design de toda essa aula que você vai trabalhar e desenhar essa aula por roteiros de aprendizagem, que os alunos vão ficar de uma maneira mais independente para cumprir esses roteiros e que eles vão construir juntos, coletivamente, a aprendizagem que a gente aquilo que você quer trabalhar com eles demanda, a ideia, o conceito geral. Às vezes de fotossíntese, por exemplo, como que você pode dividir em estações de modo que os alunos tenham tarefas específicas nessas estações e consigam juntos, num trabalho de modos diferentes em cada estação, mas que ele, passando por todos, que ele consiga construir esse conceito de uma maneira mais ativa e diferente daquela que ele fica na sala ouvindo o professor falar. E existem várias formas, usando
vídeos, usando a ideia de produção de mapa mental, discussão, troca de construção de soluções para problemas específicos que eles podem fazer em grupo e por aí vai, tá? A ideia é que todo modelo de ensino híbrido tenha uma parte que utiliza tecnologia digital, isso é importante falar, uma dessas estações utilizará tecnologia digital para que o professor consiga coletar dados e personalizar o ensino. Então, o ensino híbrido, falou em ensino híbrido, pense em personalização, que é um caminho que o professor percorre para a personalização. Então, tem que ter a coleta de dados. Eu estou dizendo que o professor, sem usar uma tecnologia digital, não consegue personalizar? Não, eu não estou dizendo isso. Se você pega a avaliação de cada um dos seus alunos e corrige, e você consegue mapear as 3 primeiras questões envolvem um conceito A, as 2 outras um conceito B e as últimas um conceito C. Você consegue mapear isso, criar uma tabela, um modo visual de enxergar esses dados e direcionar cada aluno, mas isso não é viável para a nossa realidade. Então, a tecnologia, ela potencializa esse processo, ela te ajuda a mapear esses dados, a olhar para esses dados de uma maneira, eu diria assim, mais otimizada, tá? Então, é importante ressaltar o papel de uma estação ter uma tecnologia digital para que a gente consiga coletar esses dados. E nas outras estações, você pode promover as aprendizagens de outras maneiras. Obrigado, professor Fernando. Deixa eu só colocar uma apresentação, né, que eu fiz no início. O professor Fernando, ele é um professor de matemática formado pela USP, ele é mestre em tecnologia em educação matemática pela Unesp, é pós-graduado na área da educação inovadora. Ele é autor do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Bom, em função da apresentação do professor Fernando, eu vou propor mais uma interação aqui no chat. Por favor, produção, o slide 38. Olha, considerando os modelos de ensino híbrido apresentados no vídeo, nós propomos quais modelos você utilizou ou tem a intenção de utilizar na sua sala de aula. Por favor, 3 minutos, produção. Deixa eu ver aqui. 3 minutos.
Mais uma vez, reforçamos, né, a importância dessa interação e também reforçando a fala do professor Trevisan. Observamos, por meio das interações no chat, né, que os professores já faziam uso dessa metodologia do ensino híbrido antes da pandemia, o que pode ressignificar as práticas docentes, levando em conta os diversos contextos escolares, contemplando a educação integral e a trajetória de aprendizagem de cada estudante. Professora Lúcia responde, né, a questão. Todos os ensinos híbridos. Professor Wider, Google Forms. Professora Cleusa, rotação de estações. Professora Joyce, jogos. Professor Rogério, videoaulas. Professora Rosângela, Google Forms. Grande parte dos colegas professores dizendo que vão usar todos e que usam grande parte, né, desses modelos. Professor Wanderson, jogos e videoaulas. Professora Maria, tem intenção de utilizar os simuladores de experimentos. Professor Carlos, Classroom. Professora Rosângela, Meet, redes sociais. Professor Kleber, jogos, videoaulas. Professor Fernando, já utilizei sala de aula invertida. Professora Andréia, Meet, Google Forms. Professora Cláudia, formulários. Professor Tadeu? Legal, hein, Walter, a participação dos nossos colegas, né? Olha, nós vimos que todos nós já utilizamos a metodologia de ensino híbrido em algum momento. No entanto, faz-se necessário destacar o compartilhamento de experiências que contribuam para a aquisição dos novos saberes. Também frisamos que o ensino híbrido exige um olhar cuidadoso e um planejamento detalhado do professor, visto que sua atuação é de mediador e orientador, valendo-se dos conhecimentos prévios dos estudantes, fazendo observações durante a aplicação, direcionando a aprendizagem de acordo com a intencionalidade pedagógica, desde a escolha do modelo, que deve atender às perspectivas e o contexto de cada realidade escolar. E eu diria também, Walter, que se nós observarmos os exemplos de ensino híbrido que o professor Trevisani gentilmente nos colocou, eu diria que no âmago de todos eles está um novo paradigma em termos de tempos e espaços de aprendizagem. Se a gente analisar todos eles, a gente vai notar isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente tomar uma água aí e tal. Tá? Um cafezinho? Por favor. Produção? Tempo? Voltamos, colegas. Tudo bem? Eu queria só reforçar que todo esse material, né, as apresentações, elas ficam disponíveis para vocês no Ava, ok? Olha, nós vamos partir para uma atividade, por favor, produção, slide 67. Uma atividade de matemática, né, uma sugestão de estratégia de ensino híbrido de matemática, números racionais, ok? Então, a atividade a seguir propõe o uso do relógio para o estudo dos números racionais. No primeiro momento, o professor retoma conceitos básicos de horas, com questionamentos a respeito das relações entre horas e minutos. Em seguida, vamos observar a divisão do relógio em 4 partes e expor o que essa parte colorida representa na fração e que relação ela tem com a hora. Propor essa interação com outras partes coloridas que representem intervalos de meia hora e também intervalos de 45 minutos, por exemplo. Novamente relacionando a fração à quantidade de minutos decorridos e quanto essa fração de tempo equivale em minutos. Um quarto de hora, por exemplo, 15 minutos e assim por diante, tá? A habilidade é a do 7º ano, a habilidade 12, resolver e elaborar situações, problemas envolvendo operações com números racionais, ok? Por favor, slide 68, produção. Aí ele diz aqui, olha, nós vamos desenhar e olhar os relógios representados e pensar quantos minutos tem uma hora e meia hora. E aí você tem dois exemplos de tipos de relógio, né?
com formato circular e em formato de um quadrado. Tá? Por favor, o próximo slide. Então, em seguida, ele diz, em seguida, vamos dividir nosso relógio em 4 partes, sem olhar os ponteiros, observando apenas a parte achurada. Tá? Então, que fração a parte colorida representa? Que relação essa parte colorida tem com a hora? Por favor, próximo slide. Partimos para as associações com o relógio. A parte colorida representa 1/4 do relógio. Como podemos escrever isso? Tem que propor lá para os estudantes, né? Olhando para o relógio, quanto tempo se passou? Quando o ponteiro dos minutos coincide com a parte colorida? Próximo slide, por favor. Propor essa interação com outras partes coloridas, que representem intervalos de meia hora, de 45 minutos, relacionando novamente a fração à quantidade de minutos decorridos. E quanto essa fração de tempo equivale em minutos? 1/4 de hora, 15 minutos, meia hora, 30 minutos e assim por diante. Associar o tempo de 60 minutos às operações que podem ser feitas para obter resultados planejados. Próximo slide, por favor. Então, a partir dessa interação com o estudante, a proposta é olhar para outras divisões do relógio. Por exemplo, se dividimos a parte colorida na metade, que horas o relógio marcará? Como podemos descobrir que horas o ponteiro dos minutos está apontando? De que outra maneira esse resultado pode ser escrito? A proposta aqui é estudar a representação decimal da fração correspondente. Próximo slide. O conceito sobre os números racionais será proposto ao estudante por meio de um roteiro de pesquisa. É preciso chamar a atenção que você vê que o estudante é dada a ele essa possibilidade de ele ir construindo essa ideia. Não é? Ela não é fornecida. O professor conduz, ele tem atividades que eles levam o estudante a construir essa concepção. Então, continuando, por favor, próximo slide. Então, o conceito sobre os números racionais será proposto ao estudante por meio de um roteiro de pesquisa. O professor elabora um roteiro que oriente o estudante para suas pesquisas online. Essas pesquisas serão socializadas nas aulas presenciais. As aulas presenciais serão o momento em que o estudante apresenta a sua pesquisa e suas dúvidas. Próximo, por favor. No virtual enriquecido ou virtual aprimorado, a principal característica é o aprofundamento do objeto de estudo a partir das discussões e o esclarecimento das dúvidas dos estudantes, que serão realizadas na escola. Além disso, o professor também realiza uma mentoria auxiliando o estudante a prosseguir. Próximo, por favor. Então, nós vamos compartilhar experiências. Vamos agora ver o depoimento da nossa colega, professora de matemática do Centro de Mídias, a professora Roberta. Por favor, Roberta. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Roberta, eu dou aula lá no Centro de Mídias para o ensino médio, então eu atuo com a primeira série do ensino médio e com a terceira série eu compartilho a aula com a professora Inês e na segunda série eu atuo na mediação. Né? Então, vocês devem ter percebido que neste momento, nessa semana, na semana passada e na próxima semana, nós estamos num momento de retomada de conceitos. Então, a gente está verificando alguns conceitos que os alunos já têm para a gente poder falar e começar a entrar na recuperação, né? No material do Aprender Sempre. Então, se vocês estiverem observando as aulas em relação ao fundamental, a gente sabe que o pessoal do 8º e do 9º ano, eles estão trabalhando realmente essa habilidade que ele acabou de falar, da parte de fração, de números racionais, da parte decimal, né, de fração de um todo. Então, eles estão realmente também utilizando isso lá nas aulas deles, né, nas aulas deles. E nós do médio, a gente fez uma retomada com o pessoal da segunda série sobre a parte de frações, mas nas aulas do Aprender Sempre, da recuperação, vai ter atividade, né, falando de fração e transforma em decimal ou até calcular a fração de um todo, no material da segunda série do médio e também na da primeira série do médio. Porque, como a gente sabe, né, toda vez que a gente fala em fração na matemática, o aluno tem aquele medo, fica assustado, e às vezes não é que ele não sabe fazer, ele realmente tem receio, ele tem falou em fração, ele já tem um medo. Então, assim, é uma aversão, digamos assim. Então, às vezes ele sabe, mas ele tem um medo sempre lá adquirido. Então, a gente está tentando quebrar
esse medo dele e mostrar que não é difícil, que dá para ele realmente aprender fração mesmo agora, já um pouco mais velho. Então, a gente está tentando fazer essa retomada em relação à habilidade de frações, né? Então, sabemos que vai ter no material da recuperação, e nesse material da recuperação serão só atividades. Então, a gente tem que ter essa base para poder fazer as atividades. Por isso que a gente está retomando os conceitos. Né? Espero que vocês tenham entendido o que eu deixei claro aí. E eu agradeço sempre o convite do pessoal do ATPC, porque eu acho importante vocês saberem que a gente está ouvindo vocês, a gente vê os comentários dos chats, a gente vê a devolutiva quando vocês entram lá no QR Code e dão a opinião de vocês. É importante para a gente poder melhorar nossas aulas, para a gente poder evoluir com as nossas aulas e poder fazer com que a aula atinja melhor o nosso aluno, porque o aluno é nosso. Né? É de vocês lá em sala de aula, mas é nosso quando eles estão aqui tendo essa aula e participando do chat. Então, a gente sempre pede o apoio de vocês, a gente pede para vocês participarem, apoiando, incentivando, esclarecendo algumas dúvidas que aparecem no chat, porque como vocês veem, né, o chat vem um monte de aluno ao mesmo tempo respondendo, e a gente não consegue simplesmente responder a todos. Então, às vezes, tem uma dúvida lá que a gente acaba não lendo. Então, é legal quando vocês conseguem ler e vocês mesmos respondem lá no chat e eles conseguem ver a devolutiva de vocês. Então, a gente fica muito feliz quando vocês participam do chat com a gente e quando vocês também participam da aula, dando a devolutiva para a gente, falando se a gente está conseguindo atingir o que a gente tem que atingir ou não, tá bom? Então, obrigada pelo convite. Espero ter deixado claro aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Roberta. Obrigadão, hein? Então, você vê no sétimo ano, sexto ano, sétimo ano, né? Eles estão num nível cognitivo que é interessante trabalhar essa questão da parte todo, né? Isso, depois você vai refinando isso ao longo da educação básica, né? Mas começar com essa parte mais concreta. Por favor, produção, agora nós vamos ver um exemplo de ciências da natureza, tá? Para o ensino híbrido. Slide 76. Ó. Habilidade é biologia, segunda série de ensino médio, reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas, os nucleotídeos, repetidas ao longo da molécula, e identificar o significado da repetição e do emparelhamento específico de unidades para o papel desempenhado pela molécula de DNA. Ok? Então, na atividade, vamos lá, o slide 77, por favor. Atividade inicial. Convide previamente os estudantes a acessarem o vídeo do canal Manual do Mundo no YouTube, e o vídeo é intitulado Como é feito o teste de DNA. Tá? Bora ver no laboratório, de verdade, ele está disponível, você tem um link aí. Tá? No slide 78, por favor, próximo. Então, nós iniciamos a atividade, né? Tem lá a parte inicial, para sensibilizar os estudantes naquela habilidade, okay? Que a gente está pretendendo desenvolver. Então, disponibilizar os links de vídeos, de sites, jogos e aplicativos que contenham explicações, animações e imagens sobre a estrutura molecular do DNA, os nucleotídeos, o emparelhamento específico das unidades, para que os estudantes possam pesquisar. E aí, nós colocamos alguns exemplos aqui. O professor é livre para escolher outros exemplos que ele achar mais conveniente, mais adaptado para a turma, tá? Oriente os estudantes para elaborarem um vocabulário com as palavras relacionadas à estrutura do DNA, como, por exemplo, polímeros, nucleotídeos, bases nitrogenadas, etc., sistematizando, assim, o estudo e favorecendo a familiarização com esses conceitos. O professor poderá também disponibilizar esses links em um formulário digital ou blog no formato webcast. Para isso, você poderá utilizar o laboratório de informática com o grupo presencial e com os estudantes não presenciais, encaminhe os links digitalmente. Você pode usar, né, o WhatsApp, o e-mail, telegramas e afins. Okay? Por favor, produção, slide 79. Aqui nós temos, então, uma figura. Para o momento presencial, apresente as seguintes imagens. Isso é uma produção do nosso colega Bruno. Peça aos estudantes que, a partir da pesquisa prévia e a visualização dessas imagens, construam um modelo tridimensional de estrutura de moléculas do DNA, utilizando qualquer tipo de material, como papelão, papel, sucata, embalagens, parafusos, pregos, balas de goma e palitos.
Por favor, próximo slide. Finalização. Vocês veem que nós estamos seguindo aquela estrutura que é sugerida no documento orientador da Secretaria, né, na elaboração das situações de aprendizagem. A finalização, peça para os estudantes compartilharem suas produções com os outros. A atividade apresentada utilizou o modelo sala de aula invertida, em que os estudantes são convidados a pesquisar sobre determinado assunto, se apropriar dos conteúdos de forma independente e trazer para a sala de aula os resultados, construindo conhecimento de forma colaborativa. O professor exerce um papel de mediador e orientador, fazendo inferências de modo a direcionar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Existem muitas maneiras de se verificar o aprendizado de nossas aulas. Contudo, o modelo sala de aula invertida, em que o professor atua como mediador e o orientador, favorece a observação e até mesmo momentos de inferência. A própria proposta de debate permite a verificação da aprendizagem, os pontos de atenção e a realização de ajustes. Porém, a aplicação de questionários, questões desafiadoras, quizzes e games também são muito pertinentes e agradam aos estudantes. Tá? Por favor, próximo. Agora nós vamos ver, diante de tudo o que conversamos sobre o ensino híbrido, chegou o momento de compartilhar experiências. Aproveite a oportunidade de aprendizagem entre os pares para registrar no seu diário de bordo os pontos que julgar mais relevantes. Tá? Nesse momento, nós vamos chamar o professor do Centro de Mídia, Joel Veiga. Por favor. Professor Joel. Muito bem. Obrigado, professor Tadeu. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui participando deste ATPC, deste HTPC. Eu quero me apresentar primeiro. Eu sou o professor Joel. Tenho 15 anos de rede estadual. Tá? Eu sou da Leste 2. Comecei lecionando na Escola João Batista Vila Nova Artigas. Tenho 8 anos de PEI, tá? Então eu fui para a Escola Reverendo Tércio, fiquei lá há alguns anos e nos últimos 2 anos e meio estava no Wilson Roberto Simonini. Então um abraço especial para o pessoal da Leste 2. Entrei aqui no Centro de Mídia no segundo processo seletivo que houve, tá? Inclusive tem um processo seletivo aberto hoje, né, que vai acho que até dia 9, se eu não me engano. Tá, os professores daqui são todos da rede, que sempre me perguntam isso quando tem meu contato, né? Sim, são todos da rede. Tá? As aulas nós montamos, tá? É importante vocês entenderem que a gente tem uma liberdade de cátedra aqui. É lógico que a gente tem que ter um cuidado com algumas sensibilidades, algumas coisas, porque vai para todo o estado. Mas nós montamos as aulas aqui, e é importante você saber disso, porque, por exemplo, se eu pegar uma habilidade lá do ensino fundamental, que aqui eu dou aula de ciências, minha formação é biologia, mas aqui eu dou aula de ciências. Eu encontro uma forma de trabalhar essa habilidade, e essa aula vai para o ar de acordo com como eu imaginei essa habilidade. Não quer dizer que é a melhor forma, mas dá para você pegar a aula do Centro de Mídia, adaptar para a sua realidade, falar aquilo que eu não falei. Inclusive, quem já seguiu as minhas aulas vê que eu sempre peço sugestões dos professores, inclusive se encontrar algum erro, que fale lá, eu faço questão, porque, gente, aqui eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu estou entre meus pares, eu sou professor como vocês, e fico muito feliz de poder falar para vocês. E sobre o ensino híbrido, o ensino híbrido ele é aquele ensino que o educando tem que ter a sua parte presente, né? Por isso que ele é híbrido, é misturado com tecnologia e a parte humana. E o Centro de Mídias, então, pode ser uma ótima ferramenta. Quando a gente começar ali a voltar, gente, vai ser maravilhoso. Você pode pegar a minha aula e utilizar para a sala de aula invertida que o professor acabou de falar. E aí você complementa da forma que você achar melhor. Entendeu? Porque o seu educando vai levar lá o entendimento dele da aula e aí você faz o seu complemento. Olha como facilita a sua vida. Tá? A gente não tem que ficar brigando com os materiais. A gente tem que usar os materiais a nosso favor. Eles estão aí, é dinheiro público, foi gasto. A gente tem que utilizar e da melhor forma possível e a favor do povo, que é para isso que nós estamos aqui. Tá ok? Eu quero agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Um abraço. Valeu, professor. Muito obrigado.
Eu só queria retomar a parte final do exemplo de ciências, né, de biologia, porque tem a finalização. Então, o professor vai colocar lá, ó, peça para os estudantes que compartilhem suas produções uns com os outros. A atividade apresentada utilizou o modelo de sala de aula invertida, em que os estudantes são convidados a pesquisar sobre determinado assunto, se apropriar dos conteúdos de forma independente e trazer para a sala de aula os resultados, construindo o conhecimento de forma colaborativa. O professor exerce o papel de mediador e orientador, fazendo inferências de modo a direcionar o desenvolvimento cognitivo de estudantes. Existem muitas maneiras de verificar o aprendizado das nossas aulas. Dentro do modelo sala de aula invertida, em que o professor atua como mediador e o orientador, favorece a observação e até mesmo momentos de inferência. A própria proposta do debate permite a verificação da aprendizagem, os pontos de atenção e etc. Eu queria reforçar essa parte da finalização. Pessoal, então, continuando aqui, por favor, produção, agora nós vamos falar sobre o plano de retomada da educação, slide 82. Olha, toda essa documentação ela se encontra disponível no site da Secretaria e nós também colocamos aqui nas referências, tá? Plano de São Paulo, os planos de retomada. Então, agora vamos conversar sobre o plano de retorno da educação, rede estadual e o protocolo sanitário para a retomada opcional das aulas presenciais a partir de 7 de outubro, de forma gradual e responsável. O plano de retorno foi apresentado pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, em coletiva de imprensa. Gostaria de destacar alguns pontos. Por favor, slide 82, próximo. Então, o plano de retorno das atividades presenciais, você tem aí, né, a primeira etapa é opcional, depois etapa 1, 2 e 3. Note que é em função da fase em que se encontra a região, né? Nós vimos que no plano São Paulo nós temos 5 fases, né? Tem vermelho, laranjado, amarelo, o verde e o azul. Essas fases elas foram idealizadas em função do andamento da pandemia, né? Do número de infectados, do número de leitos disponíveis em hospitais, etc. Tá? Então tem todo um trabalho científico aí para justificar essas fases. Então na etapa opcional a gente tem áreas classificadas na fase amarela, no período anterior de 28 dias consecutivos. Então pode ser retomado opcionalmente, tá? Etapa 1, todo o estado na fase amarela por 28 dias, 14 dias, 80% da população do estado e mais 14 dias todo o estado. Aí passaríamos então para a etapa 2, 60% da população do estado por 14 dias na fase verde, 80% da população na etapa 3, né, 80% da população do estado por 14 dias na fase verde. É preciso lembrar também que se houver regressão, né, se houver aumento da pandemia, né, numa região, ela regride, ok? Como está especificado no plano de São Paulo. Próximo slide, por favor. Então, retorno opcional, 8 de setembro, aí tem os decretos que vão legislar sobre essa volta, né? Número 65/61 e 65/140 é a resolução do SEDUC. Essa fase 3 aí. Escolas de regiões que estejam há 28 dias consecutivos na fase amarela poderão realizar atividades presenciais opcionais. Cada escola pode optar pela reabertura regionalizada mediante o processo de escuta da comunidade escolar. Rede estadual, limite diário de matrículas até 20% dos estudantes para todas as etapas de ensino. Rede municipal e privada, limite diário de matrículas de até 20% para a educação infantil e anos iniciais, e até 35% nos anos finais e ensino médio. Por favor, o próximo. As possibilidades de atividades presenciais. Então, está aí, ó, retorno das atividades presenciais. É possível que se trabalhe com tutoria, plantão de dúvidas, laboratório de informática e ciências, atividades esportivas, acolhimento de atendimento individualizado, reforço e recuperação. Sempre dentro das normas, né, sanitárias que as escolas receberam, e não só as escolas, mas toda a sociedade tem acesso a esses documentos. Próximo, por favor. Então, a rede estadual volta segura. 8 de setembro, reforço escolar. Opcional para as escolas, em regiões há 28 dias na fase amarela. 7 de outubro, retorno das aulas. Opcional para ensino médio e EJA e CEJA.
Tá? 3 de novembro, retorno das aulas, retorno de todas as etapas de ensino. Como em todo o Plano São Paulo, a volta segura das aulas da rede estadual está condicionada à permissão dos municípios de acordo com suas circunstâncias locais. Próximo, por gentileza. Rede estadual, volta segura, retorno das aulas presenciais na rede, 7 de outubro. Aulas regulares presenciais. Opcional para as escolas retornarem com ensino médio, EJA e CEJA. Prioridade para a terceira série do ensino médio. Escolas devem apresentar um plano de retorno das aulas presenciais do ensino médio, EJA e CEJA, caso optem por voltar presencialmente. Os planos serão aprovados pelas diretorias de ensino e Secretaria da Educação. Em outubro, os alunos do ensino fundamental continuam com as atividades opcionais de reforço. Próximo, por favor. As atividades presenciais serão consideradas no cômputo das horas letivas mínimas para o ensino fundamental e para o ensino médio, sendo sua oferta complementar ao mínimo de 800 horas, prevista na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9394, 20 de novembro de 96, e na Lei 14040, de 18 de agosto de 2020. Próximo, por gentileza. Retorno opcional, priorização de atendimento. Então, o atendimento preferencial de educandos com dificuldades para participar ativamente das atividades remotas. Nós sabemos que existem muitos estudantes nessa situação. Os estudantes que se encontrem no grupo de risco não participarão das atividades presenciais. A participação dos estudantes nas atividades presenciais não é obrigatória. Por favor, o próximo. Caso haja procura superior à capacidade de atendimento da escola, deverão ser priorizados os educandos que se encontrem em uma ou mais das seguintes condições: sem acesso a equipamentos de tecnologia da informação ou a conexão de internet, para a realização das atividades escolares não presenciais. Embora com acesso às atividades escolares não presenciais, apresentem dificuldades de aprendizagem, um outro item. Apresentarem sinais de distúrbios emocionais relacionados ao isolamento social. Alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental em processo de alfabetização, ou alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental, ou ainda alunos da terceira série do ensino médio. Por favor. Então, cada escola estadual deverá planejar a oferta das atividades presenciais e apresentar às diretorias de ensino para fins de aprovação. Após ouvir a comunidade escolar, a direção da unidade escolar deverá promover o planejamento das atividades presenciais. As atividades podem acontecer em número reduzido de horas por turno, organizadas por meio de agendamentos e revezamento de alunos. As unidades escolares podem reorganizar a sua grade horária para melhor atender o planejamento da oferta e atividades presenciais. Por favor. Compete ao gestor escolar organizar a convocação do pessoal necessário às atividades programadas, observando as medidas sanitárias destinadas a minimizar os riscos da atividade profissional, especialmente em relação aos pertencentes ao grupo de risco, que devem trabalhar de forma remota. É facultado às escolas atribuir as atividades presenciais a docentes de quaisquer componentes curriculares, independentemente da atividade presencial. Da atividade presencial realizada do ano, série, turma e turno dos alunos presentes, exceto as atividades relacionadas ao componente educação física. Os profissionais que se encontrem no grupo de risco, caso queiram, poderão participar das atividades presenciais mediante assinatura de termo de responsabilidade a ser disponibilizado na Secretaria Escolar Digital. Esse documento já está lá, né? Por favor, próximo. Os planos das unidades escolares deverão contemplar a necessidade de atribuição de aulas de forma presencial para professores do projeto de recuperação e reforço. O docente poderá participar das atividades presenciais e das atividades escolares não presenciais, nos termos dos respectivos planos, desde que a soma do tempo despendido nas atividades não ultrapasse a sua carga horária semanal de trabalho. Claro. Os docentes que realizarem as atividades presenciais deverão continuar participando das aulas de trabalho pedagógico coletivo, ATPC.
realizadas semanalmente, de acordo com sua carga horária semanal de trabalho. Por favor, próximo. A primeira semana de atividades presenciais será destinada preferencialmente a ações de acolhimento aos estudantes e profissionais da educação. Isso é fundamental, muito importante essa questão do acolhimento, né? A programação das atividades presenciais será contabilizada com a programação das atividades do Centro de Mídias de São Paulo. As escolas PEI e do programa, né, PEI e ET somente poderão ofertar atividades escolares presenciais por até 5 horas diárias por aluno. Na oferta de merenda e alimentação escolar, será dada preferência à utilização de gêneros que independem da manipulação e preparo para o consumo. Por favor, o próximo. As escolas somente poderão ofertar as atividades presenciais quando dispuserem em quantidade suficiente de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento dos protocolos sanitários, a saber, sabão líquido, álcool em gel, máscaras de tecido para os alunos e funcionários, face shields, protetores de face para funcionários e termômetros. Isso é extremamente importante, esse item aqui, né, que deve ser considerado lá na escola. Cada escola da rede estadual deverá instituir, em parceria com a comunidade escolar, um comitê local de acolhimento e monitoramento dos protocolos sanitários, comitê local, para elaborar orientações complementares e monitorar a implementação correta dos protocolos de segurança. Próximo, por favor. Então, vocês veem, né, que há todo um trabalho aí na construção do Plano São Paulo e essas preocupações com a segurança, né, tanto dos estudantes e dos profissionais da educação. Por favor, produção, slide 96. Agora, pessoal, nós gostaríamos que vocês fizessem uma autoavaliação. Em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento de estratégias de ensino híbrido e retomada das aulas presenciais? 3 minutos, por favor.
Mais uma vez, obrigado a todos os colegas professores da rede. Esperamos que as discussões e as experiências compartilhadas, bem como que essa abordagem educacional contribua para o encaminhamento significativo com os estudantes, valorizando o contexto local e o protagonismo na busca das soluções de problemas. Olha, nós também dispomos, por favor, produção, slide 104, nós colocamos no Saber Mais várias sugestões, né, são links, né, de obras aqui para que vocês possam consultar, tá? Também nas referências também nós colocamos. Eu não vou ler todas elas porque vai ficar disponível, vocês terão acesso e elas ficarão no ar, ok? Então, eu agradeço a participação de todos, né? E passo a palavra para o Walter. Bom, também quero agradecer, e em especial agradecer os elogios, né, que a gente recebeu. Todo o nosso trabalho de professor, a gente sempre tem pontos positivos, pontos de atenção, como a gente chama. Então, professor Rafael, professora Nívia, professora Juliana, professor Osmar, professor Jorge, professora Sônia Lima, Valmor, Nilza, Marcelo, Sandra, Noêmia, Raquel, com os elogios, os pontos positivos que foram ressaltados aqui. A gente agradece e até a próxima, professor Tadeu. Valeu, Walter. Agora eu gostaria que a professora Roberta e a professora Joel também se despedissem, por favor. Ok, vou começar então eu. Eu quero agradecer aos comentários que eu vi no chat. Obrigada pelos elogios, eu fico muito feliz, porque isso significa que eu estou conseguindo desempenhar o meu papel lá no Centro de Mídias, que foi para isso que eu fui para lá, com essa vontade de melhorar a cada dia e conseguir transmitir, né, o que eu sinto, o que eu consigo para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá bom? Então, obrigada pelo convite pelo ATPC e obrigada pelos elogios lá no chat. Até uma próxima, pessoal. Legal. Muito bem, gente. Então eu faço minhas as palavras da Roberta aí. Foi um prazer estar aqui, né? Rever amigos, né? Porque agora aqui a gente faz novos amigos, né? E dizer que espero que vocês continuem vendo as nossas aulas lá no Centro de Mídia, mandando as suas críticas, é lógico, construtivas, né, gente? Pô, deixa os meninos xingar a gente só, né? Tá bom? E no mais é isso. Muito obrigado. Então, pessoal, mais uma vez agradecemos a todos vocês, tá? Pela participação e sempre procuramos fazer o melhor. Muito obrigado.